Mais uma vez, uma boa noite a todos que tiraram e estão dedicando esse tempo para vir à Santa Casa de Deus, para adorar o seu santo nome. Às vezes vem à nossa mente, será que faz sentido continuarmos com os cultos à quarta-feira à noite? Mas creio que esse não é o pensamento que nós devemos ter. Na verdade, nós devemos agradecer porque nós temos na nossa igreja adventista esse programa de termos os cultos às quartas-feiras à noite, para que possamos ter a oportunidade de virmos à casa de Deus no meio da semana. Como todos já sabem, nós estamos tendo aqui, iniciamos no começo do mês de agosto, uma programação especial às quartas-feiras, que os temas que são trazidos aqui estão baseados nesse livro que foi preparado, um guia de estudos com algumas parábolas, o estudo de algumas parábolas. E hoje nós estamos aqui no capítulo 8, que tem como tema como decidir o nosso destino. Então, se você não tem ainda esse livro, depois você pode me procurar, o pastor Salom, nós podemos providenciar para que você tenha na sua casa. E ele vem aqui de forma, na verdade, o capítulo 8 aqui especificamente é a transcrição do capítulo 21, lá do livro Parábolas de Jesus, onde trata da parábola do rico e o Lázaro, e é exatamente a transcrição. Então, na verdade, se a gente fosse aqui só ler esse capítulo, ele já é agradável. Como todos nós sabemos aqui, quando nós lemos os livros do Espírito de Profecia, parece que cada parágrafo tem uma pérola magnífica, né? Então, se nós simplesmente lêssemos aqui o capítulo, já sairíamos daqui, obviamente, muito enriquecidos pelas mensagens. Então, não deixe de acompanhar. E nós ainda teremos algumas quartas-feiras aqui. Na semana que vem nós teremos o G, teremos o pastor Denis Morgan também participando. O pastor Lamarques também estará conduzindo aqui um dos temas restantes ainda nesse mês de setembro. E hoje, como disse, a mensagem está baseada lá no livro de Lucas, a parábola do rico e o mendigo que se chamava Lázaro. Algumas versões têm lá o rico e o Lázaro. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia para que nós possamos ler então os versículos aqui do capítulo 16, dos versos 19 a 31, para que nós então possamos entender aqui a base da mensagem de hoje e tirarmos algumas aplicações para a nossa vida aqui neste mundo. Vamos fazer uma breve oração para iniciarmos a leitura. Pai querido que estás nos céus, nesse momento nós imploramos mais uma vez, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes de Ti, nós não merecemos nada, mas humildemente nós pedimos a Tua bênção e a Tua unção para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos obter algumas reflexões, alguns insights nestes textos que iremos ler para a nossa vida aqui, para o nosso preparo aqui, para o dia em que nos encontraremos contigo. Dá-nos a Tua paz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler aqui, junto comigo, então, Lucas capítulo 16, versos 19 ao 31. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, estamos falando aqui de uma pessoa, naquela época, de muitas posses, né? Obviamente, estamos aqui falando de uma parábola, então aqui não é uma situação que realmente aconteceu. Jesus está contando aqui, então, uma história para aqueles que estão ouvindo aqui nesse momento. Se você for alguns capítulos atrás, Jesus vem aqui de uma sequência, Lucas, na verdade, aqui a descrição, a narrativa de Lucas aqui vem de uma sequência de várias parábolas que Jesus estava contando. Então, ele chega aqui nessa parábola do rico e do mendigo. Então, estamos falando aqui de um homem que era muito rico. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas e que jazia à porta daquele. Ou seja, um mendigo chamado Lázaro que ficava então à porta desse homem muito rico.
E o versículo 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e ele foi sepultado. Lá no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, já tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Versículo 29. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E o versículo 31 finaliza então essa história dizendo o seguinte: Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Talvez você, ao ler pela primeira vez, ou talvez não tenha prestado tanta atenção nos detalhes aqui da história, a gente fica: poxa, mas que história é essa, né? Falando de inferno, falando de tormento, falando de Abraão, falando de que a pessoa morreu e depois conversa. Então pode soar estranho para muitas pessoas. Mas vamos lá, entender o contexto aqui que Jesus estava então contando essa história. Lembrando, isto aqui é uma alegoria. Jesus não está falando aqui de uma história verdadeira e que realmente aconteceu. Lembrando que naquela época, ali próximo do ano, nos anos que Jesus viveu aqui nessa terra, eles estavam recebendo muita influência grega já. Vocês já, quando nós estudamos ali a questão da mitologia e etc., então nós estamos falando aqui de Sócrates, Platão, Aristóteles, que influenciaram a cultura ocidental e que viveram 400, 300, 400, 500 anos antes daquele momento que Jesus estava aqui na Terra. E a influência grega estava muito forte no mundo. Vocês lembram que Grécia, antes de Roma, também foi que tomou, que dominou o mundo. Então, eles influenciaram muito as culturas. E, então, nesse contexto aqui, veio o povo naquela época, eles tinham a concepção de que eles tinham uma vida após a morte, de que eles tinham uma vida depois que eles morriam. E Jesus estava então pegando um contexto em que eles acreditavam, em que era normal para eles e que era comum para eles, e estava então fazendo uma aplicação para trazer alguns ensinos. Então, olha só esses 2 pontos aqui, seguindo aqui a linha do estudo que nós temos aqui nesse livro. 2 pontos que nos contextualizam aqui a razão pela qual Jesus então fez essa abordagem, contou esta história aqui na Bíblia, que está relatada aqui no livro de Lucas. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. Então, as pessoas que estavam vivendo naquele momento, elas tinham muito essa questão da existência de uma vida após a morte, de um outro mundo. E Jesus, então, ele se aproveita dessa concepção que eles tinham de mundo para, então, introduzir um conceito do Evangelho eterno. E olha o segundo ponto aqui. Cristo desejava que seus ouvintes compreendessem a impossibilidade do homem assegurar a salvação da alma depois da morte, que era uma convicção também que eles tinham. Então, Jesus tinha esses principais 2 objetivos aqui. E quando nós lemos o capítulo 8 aqui, na verdade, o capítulo 21 de Parábolas de Jesus, que está nesse livro aqui no capítulo 8,
Nós podemos ver a ênfase de toda o relato de Ellen White aqui, da nossa profetisa, dando essa ênfase, de que, na verdade, nós, quando morremos, acabou. Nós não temos mais oportunidade de salvação quando nós morremos. Quando nós morremos, nós não temos a oportunidade de recuperarmos alguma coisa que nós porventura não alcançamos em vida. O momento em que nós temos de escolher a quem seguir, a quem servir, o que fazer e qual é o propósito da nossa vida é hoje, enquanto estamos em vida. Tem 5 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que também traz aqui, nesse capítulo 21 do livro Parábolas de Jesus, que são ensinamentos para a nossa vida prática. Antes disso, há mais alguns fatos aqui do contexto desta história. O rico, ele se declarava ser filho de Abraão. E nós vamos ver aqui mais à frente, que olha que interessante, o próprio o rico que se declarava, né, em vez de ele, nesta história, se referir a Deus e pedir a Deus que o salvasse, não, ele pede a Abraão. Mais uma evidência do pensamento das pessoas daquela época, porque eles achavam que Abraão era quem intercedia por eles, né? Eles respeitavam muito ali Abraão, apesar de eles eram descendentes de Abraão, então também fazia parte do contexto, mais uma prova de que Jesus estava indo ao ponto ali do que eles acreditavam, dizendo o seguinte: mesmo que você clame para Abraão, ele não tem poder para te salvar, ele não vai te salvar. Não faz sentido você clamar e pedir e confiar unicamente em Abraão. 8.2. O rico, ele não maltratava o mendigo. Isso aqui é interessante a gente analisar. O relato não diz em nenhum momento que o rico, ele maltratava um mendigo. Na verdade, ao contrário, ele permitia que o mendigo ficasse à sua porta. Vamos trazer para a nossa vida hoje. Se você na sua casa, você tem um mendigo que todas as manhãs está ali na frente do seu portão, isso pode incomodar e vai incomodar a muitos de nós. E seria normal e natural nós pedirmos para ele sair, para ele tirar aquelas coisas dele dali, etc. e tal. Agora olha só que interessante nessa história. O rico, ele não pede para ele tirar as coisas e não pede para ele sair dali. Ele simplesmente usa de uma indiferença para com ele. Item 3. Não exigia que se retirasse e consentia que ela permanecesse. Era egoísta e indiferente às necessidades do seu irmão sofredor. Então, ele era indiferente. E naquela época não havia hospitais. Lembre-se que naquela época não tinha um hospital, não tinha um serviço público que acolhia essas pessoas. Então, elas simplesmente iam para onde elas conseguiam comer alguma coisa. E vocês podemos perceber no relato aqui, que ele ficava ali à porta e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Está lá escrito no versículo 21. Então, esses são alguns pontos aqui interessantes da história para a nossa reflexão. E o primeiro ponto que eu gostaria de relacionar aqui, de 5 que eu gostaria de ressaltar, o primeiro deles é a questão do prazer egoísta. Ellen White, em seu relato aqui no capítulo 21 do livro Parábolas de Jesus, ela traz alguns ensinamentos. Eu relacionei aqui 4 para a nossa reflexão dentro desse contexto do prazer egoísta. As bênçãos do Senhor sobre ele, ou seja, sobre o rico, eram muitas, mas o rico as empregou de forma egoísta para a própria honra e não para honrar o seu Criador. E aqui vem um ensinamento muito interessante. Então quer dizer que um rico então não pode entrar nos céus? Não tem nada a ver. Na verdade, aqui a história está trazendo a história de um rico, que na verdade ele amava mais as suas riquezas do que fazer o que Deus pedia. E temos um pobre que, na verdade, era um sofredor, sofria, mas ele tinha a convicção de quem ele servia. Ele acreditava em Deus. É óbvio que nós podemos ter ricos que são bondosos, que são seguidores de Jesus, e podemos também ter pobres que, na verdade, não acreditam e não são seguidores de Jesus. Mas percebam que aqui ele quer trazer, Jesus ele traz a ideia desse prazer egoísta. Então o rico, ele tinha muitas benesses, ele se vestia esplendidamente, tinha comida à sua mesa todos os dias, tinha muitos servos que o serviam, porém, ele não utilizava as suas benesses, as suas riquezas, os seus bens para honrar o seu Criador. E é aqui que está o grande ponto.
O grande ponto é que Deus, Ele olha para o nosso coração. Ele não olha para a nossa aparência exterior, Ele não olha simplesmente para aquele bem, aquela obra boa que eu faço. Não. A boa obra e as boas intenções devem estar debaixo do guarda-chuva da graça de Deus. Nós precisamos ter dentro do nosso coração a intenção de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Não era o que acontecia com esse rico. Item 2. Proporcional à fartura, era a sua obrigação de usar as dádivas para elevar a humanidade. Deus nos concede bênçãos aqui nessa terra, queridos amigos, para que nós possamos abençoar outros e elevar a humanidade a um outro patamar. Receber as bênçãos de Deus e guardá-las para nós mesmos, que é o ponto do prazer egoísta, não é dom de Deus. O item 3. O rico não pensara na sua obrigação para com Deus. E o item 4. Ele possuía conhecimento e talentos, mas não os aperfeiçoava. O rico, ele sabia, ele conhecia, ele sabia quem era Deus, ele sabia de Deus, mas ele não se aprofundava nesse conhecimento. A vida dele não condizia com aquilo que ele pregava. E vamos trazer para a nossa vida hoje. Será que isso não acontece conosco? Será que às vezes nós nos chamamos, nós dizemos que somos adventistas, que somos cristãos, mas como está a nossa vida? Será que realmente nos detalhes, não é no fazer a boa obra simplesmente, mas nos detalhes, quando nós estamos em nossa casa, quando nós, os momentos que nós dedicamos para nos aproximarmos de Jesus, os nossos pensamentos onde estão? Porque é muito simples eu chegar e falar para o Renan aqui uma palavra de consolo, mas quando eu estou dentro do carro voltando para casa, eu começo a falar, mas aquele cara, ele não sabe nem o que está fazendo, e começo a esbravejar e falar. Ou seja, não é esse o espírito que Deus pede que nós tenhamos, que o verdadeiro discípulo de Deus tem. E no contexto aqui do prazer egoísta, hoje o mundo, ele está sempre nos bombardeando com a ideia de que nós somos o mais importante, de que eu sou o mais importante, o ser humano é o mais importante, tirando ou desmerecendo o aspecto de colocar Deus em primeiro lugar em absolutamente tudo na nossa vida. Se eu não estiver tendo prazer, eu não sou feliz. Se eu não tiver uma conta bancária recheada, eu não sou feliz. Se eu não tiver E é tudo nisso, a gente vai baseando a nossa felicidade, a nossa vida aqui nessa terra em simplesmente questões materiais que vão acabar. E tudo isso vai acabar. E nós vemos isso, exatamente esse ensinamento de Jesus tentando passar esse ensinamento aqui nessa parábola. O rico vai morrer, o mendigo vai morrer. Porém, depois disso, o que vai acontecer? Se nós não dedicarmos a nossa vida, ou se nós não dedicarmos o nosso tempo, os nossos talentos, se nós não nos aperfeiçoarmos no nosso relacionamento com Jesus, tudo, absolutamente tudo que porventura nós possamos construir aqui nessa terra, vai acabar. O detalhe é que quando nós morrermos, nós não vamos mais ter a possibilidade de recuperar aquilo que nós perdemos, ou deixamos de construir em vida. Ponto 2. A supervalorização dos bens materiais. O valor de alguém não depende de suas posses, e nós já comentamos isso aqui. Então não é porque a pessoa é rica que Deus está olhando para ela. Não é porque a pessoa tem muitas posses materiais que Deus está concedendo a vida eterna para ela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esqueça isso. Se alguém ensina isso, está totalmente errado, totalmente equivocado e não está de acordo com a palavra de Deus. O valor de alguém não depende de suas posses, pois tudo que tem é apenas um empréstimo do Senhor. Na verdade é o contrário, quanto mais responsabilidades nós temos, ou melhor, quanto mais privilégios nós temos, mais responsabilidades nós também temos. Quanto mais bênçãos materiais nós recebemos, mais responsabilidades para com aqueles nossos irmãos nós temos. Então o ensinamento é o contrário. O mau emprego dessas dádivas, ou das bênçãos que Deus nos dá, colocará tal pessoa em posição inferior à dos mais pobres e afligidos que amam a Deus e nele confiam. O rico,
percebeu tarde demais que não fez provisão para a eternidade. Olha só que forte essa frase. O rico, ele percebeu tarde demais que não fez provisão para a eternidade. Então não adianta nós buscarmos incessantemente riquezas materiais em detrimento da busca pelas riquezas espirituais. Porque as riquezas espirituais são as principais riquezas que nós temos. E são nelas que nós devemos enfatizar, enfocar a nossa vida. Ponto 3. O encontro com a realidade. Depois de nós vermos aqui o aspecto, né, da supervalorização do prazer, do conforto, a supervalorização dos bens materiais, em algum momento da vida, nós temos o encontro com a realidade. Alguns terão um encontro com essa realidade somente na volta de Jesus, porque todos nós sabemos que todos ressuscitaremos, tanto os salvos quanto os ímpios, todos ressuscitarão. E alguns, eles vão se encontrar com essa realidade somente nesse momento. Porém, nós temos a certeza de que todos, enquanto vivos estiverem, terão a oportunidade de conhecer a esperança eterna. E nós temos essa certeza porque a Bíblia fala isso. Mas olha só, o encontro com a realidade. Vamos ver aqui 4 pontos que Ellen White traz aqui no relato do capítulo 21. Se os seres humanos rejeitam a luz e deixam de aproveitar as oportunidades a eles proporcionadas, não escutarão alguém que dentre os mortos se aproxime com a mensagem. Esse ensinamento está fazendo relação ao momento onde o rico, depois que se percebe morto, sendo atormentado no inferno, ele então procura o pai Abraão pedindo para que ele peça a Lázaro, ou seja, olha só a incoerência. Ele passou a vida toda vendo um mendigo na sua porta e olhava com indiferença, apesar de deixá-lo ali, olhava com indiferença. E aí, quando os dois morrem, o rico então vai, busca Abraão e diz: poxa, Abraão, pede para que Lázaro venha aqui e toque com o seu dedo na minha boca para que possa aliviar a minha tormenta. Olha só que coisa, olha só que comparação interessante, né? Que Jesus traz aqui na parábola. Enquanto vida, ele não ajudou o mendigo, mas agora, quando os dois estão mortos, ele pede a ajuda do mendigo, que agora está sendo consolado, como diz aqui o texto. Os seres humanos que rejeitam a luz e deixam de aproveitar as oportunidades a eles proporcionadas em vida, não escutarão alguém que dentre os mortos se aproxime com uma mensagem. E quando o rico pede para que Lázaro venha, Abraão disse que não. Depois ele pede, não, então peça para que alguém vá lá onde estão os meus familiares, os meus irmãos, e digam para eles o que está acontecendo, que aqui é muito ruim, que eles não podem vir para cá. E o que Abraão, sendo advertidos, todo momento. A palavra de Deus está cheia de advertências e exortações para todos nós. A grande questão é que nós não estamos dando ouvidos às exortações e aos ensinamentos de Deus. Vamos lá para Apocalipse. Nós vamos ver lá, quando fala ali da igreja de Laodiceia, que Jesus está ali à porta batendo, está exortando, está admoestando, está advertindo, mas nós não estamos abrindo a porta. Nós precisamos abrir a porta para receber, para poder então nos tornarmos verdadeiros seguidores de Jesus. Item 2, se não ouvem a Moisés e aos profetas, e isso é o texto aqui do versículo 21, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só, essa comparação aqui é muito interessante, porque Jesus aqui dá a conotação que o rico, quando estava morto, então agora não, agora eu caí em si, que é um encontro com a realidade. Poxa, agora eu estou enfrentando o que realmente é a vida. Ou seja, a vida não era simplesmente o gozar prazeres, o buscar bens materiais, o acumular riquezas aqui nessa terra somente. O encontro com a realidade faz com que a gente se depare com aquilo que é realmente verdadeiro e real, aquilo que é constante, aquilo que é essência. E o nosso encontro com a realidade sempre vai nos dizer que tudo nesta terra é efêmero. E a nossa vida deve estar pautada em buscar as riquezas celestiais.
ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha, essa comparação aqui é tão interessante, que é o seguinte, o que Jesus está dizendo aqui também é o seguinte: o rico, quando quando pediu para que alguém saísse ali, né, dessa tormenta e fosse avisar as pessoas que estavam em vida, veja, se aquelas pessoas em vida não reconhecem e não compreendem os ensinamentos da palavra de Deus, por que eles acreditariam num morto que, ressuscitando, fosse lá falar para eles? Olha só que interessante. A reflexão que nós devemos fazer, nós devemos trazer para a nossa vida, é que nós hoje precisamos decidir andar com Jesus. Nós hoje precisamos buscar os ensinamentos que estão na palavra de Deus. A toda pessoa é dada suficiente luz para o desempenho dos deveres aqui nesta terra. Só que nós só vamos conseguir identificar quais são os nossos deveres se nós estivermos conectados com a fonte. Nós podemos ter aqui, citando aqui 4 argumentos vitais para a nossa vida: a busca pelo prazer, o servir, o proteger e o conhecer e o ensinar. São 4 argumentos vitais que a própria filosofia grega também traz e nos ensina. Quando nós nos apegamos ao primeiro argumento vital, que é a busca por prazer, e não é que ela não é legítima, é óbvio que todo mundo gosta de ir para um hotel legal, todo mundo gosta de fazer uma viagem, conhecer um outro local, ter uma casa confortável, ter um carro confortável, ter dinheiro, ter conforto. É óbvio que é bom. Quando a gente faz disso a razão da nossa vida, é que aí está o problema. E quando nós colocamos esse argumento vital como principal da nossa vida, ou seja, como argumento vital da nossa vida, o resultado é que nós vamos ter uma vida frustrada, porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para seguir e para honrar ao Criador. Nós temos vários textos aqui na Bíblia que nos dão esse embasamento. Nós somos criados para 3 argumentos vitais, que é servir, proteger e conhecer e ensinar, porque é essa busca pelo prazer, que nos satisfaz de maneira momentânea, temporária e imediata. Só que quando nós nos apegamos a esse primeiro argumento vital, nós viveremos frustrados e angustiados. E essa é uma das razões, por uma geração tão angustiada, tão fragilizada emocionalmente, tão fraca mentalmente. Talvez essa seja uma das razões. E o ponto 4 aqui, a eternidade. A morte não empobrecerá ninguém que se dedique a procurar riquezas eternas. Ou seja, buscar as riquezas eternas aqui nesta terra, mesmo que nós não tenhamos riquezas em bens materiais aqui nesta terra. Eis aí a verdadeira felicidade. É propósito da redenção não somente eliminar o pecado, mas restituir ao homem os dons espirituais perdidos pelo poder atrofiante do pecado. E cuidado para não ser um rico aqui nesse mundo, mas não ser ricos para com Deus. Cuidado para ser, na verdade cuidado se você for um rico aqui neste mundo, mas na verdade não ser rico para com Deus, para com as coisas eternas. Aquele que se alegra com prazeres mundanos e ama a ostentação, isso aqui é um texto tirado de forma literal aqui do livro Parábolas de Jesus. Aquele que se alegra com prazeres mundanos e ama a ostentação não pode servir a Deus. Como o rico da parábola, essa pessoa não tem inclinação para combater os prazeres da carne, anseia satisfazer o seu apetite e escolhe a atmosfera do pecado. Porém, lembre-se, quando despertarmos dos mortos, teremos os mesmos desejos, vontades, gostos e caprichos que nutríamos quando vivos. E lembrem-se, nós não teremos mais a oportunidade de desfazer aquilo que nós construímos em vida. Nós precisamos construir hoje um relacionamento verdadeiro com Jesus.
Nós precisamos construir hoje uma vida de acordo com a sua palavra, para que nós não sejamos enganados com as ideologias que estão invadindo a sociedade nos dias atuais. Ideologias essas que estão nos afastando de Deus, que estão nos fazendo encarar a vida de uma forma diferente daquela que Deus quer que nós encaremos. Aprender de Cristo significa receber a sua graça, que é o seu caráter. Mas os que não reconhecem nem aproveitam as preciosas oportunidades e sagradas influências a eles concedidas na terra, não estão qualificados para tomar parte na pura devoção do céu. Seu caráter não está moldado segundo a semelhança divina. Por sua própria negligência, abriram um abismo que nada pode transpor. Entre eles e o justo há uma grande separação. E Ellen White, comentando, exatamente no parágrafo onde ela traz essa citação, ela diz que esse abismo que existe entre o homem e Deus é a desobediência. É andar em um caminho diferente daquele que Deus estipulou para cada um de nós. Vocês percebem como é simples, mas ao mesmo tempo profundo? Vocês percebem que nós temos todo o manual para construir uma vida ao lado de Jesus aqui na terra. Mas vocês percebem quão difícil é nós vivermos dia após dia de acordo com aquilo que Deus nos pede? Nós estamos vivendo em um momento onde cada vez mais, ou melhor, parece que existe uma percepção mais generalizada de que o mal está aumentando, de que as tragédias estão aumentando. Mas o mal e as tragédias sempre existiram, sempre existiram. E nós sabemos que elas vão se intensificar. E talvez essa percepção que nós tenhamos seja verdadeira, de que o mal ele está se intensificando nessa nossa geração. Mas aí é que vem a grande pergunta: o que nós estamos fazendo diante de toda essa situação? A percepção de que nós estamos vivendo num momento difícil já é real. Nós sabemos que nós temos a convicção de que a palavra de Deus, ela nos dá o caminho e ela é a fonte para que nós mantenhamos um relacionamento próximo com Jesus, para que nós possamos ser diferentes, para que nós possamos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, para que nós possamos ser verdadeiros, para que nós possamos ser sal nesta terra e não simplesmente passarmos por essa terra como um tempero insípido, sem sabor, insosso, que ninguém percebe. Não, nós temos que passar, nós temos que chegar, ou nós temos que passar por essa vida construindo um relacionamento próximo com Jesus. Mas nós só vamos construir esse relacionamento e só vamos construir a nossa casa sobre a rocha, só vamos ser sal se nós seguirmos aquilo que Ele nos pede. Nós só estaremos próximos de Jesus se nós diminuirmos esse abismo que nos separa. E esse abismo, sendo a desobediência, nós temos que procurar sermos obedientes a Deus. Com certeza você já foi, hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa lá no Novo Tempo, lá na minha sala, ela dizendo: Ronald, eu tenho tentado melhorar alguns aspectos da minha vida, e especificamente a questão da alimentação. E é interessante quando a gente apresenta, faz ali um prato diferente, um prato gostoso, e que não está de acordo com os padrões do que as pessoas acham gostoso hoje, né? Que é muito açúcar, muito sal, muita gordura. E as pessoas riem, simplesmente riem. Não estou acreditando que você vai comer isso aí. Não estou acreditando que você vai comer isso, tendo outras opções aqui. Então essa é a vida que nós estamos vivendo. Esse é um simples exemplo de um prato de comida. Mas e quando nós somos confrontados com o sábado? E quando nós formos confrontarmos sobre a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas?
E quando nós formos confrontados com o batismo, e quando nós formos confrontarmos em relação ao povo remanescente, será que nós conseguiremos nos manter firmes? Porque nós temos convicção naquilo que nós acreditamos? Ou vamos nos deixar ser levados por ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus? Nesta vida, cada pessoa decide o seu destino eterno. Isso foi o que Jesus ensinou por meio da parábola do rico e do Lázaro. Cristo mostra que, durante o tempo da graça de Deus, a salvação é oferecida a toda a humanidade. A toda a humanidade. Mas se as pessoas desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, nos prazeres, afastam-se da vida eterna. Não lhes serão concedida nova oportunidade. Por sua própria escolha, estabeleceram entre elas e Deus um abismo intransponível. Se alguém tem chegado para você e dito que o que importa é você ser feliz aqui, o que importa é você ter prazer, o que importa é você buscar prazeres, saiba que isto é uma grande mentira. Você sabe onde está a verdadeira felicidade? É quando você nega o seu eu, quando você nega o seu prazer, quando você nega o seu conforto para abençoar a vida dos outros naquilo que você já foi abençoado. Quando você nega a si, quando você se nega a si mesmo para abençoar o outro com a bendita esperança da salvação. Sabe por quê? Porque todos nós teremos um encontro com a realidade. E a realidade é que todos nós vamos morrer e todos nós vamos ressuscitar. E é aí que está a grande diferença. Se nós construirmos riquezas, se nós dedicarmos a nossa vida na construção de riquezas eternas, nós herdaremos riquezas eternas. Mas se nós dedicarmos a nossa vida na construção de riquezas efêmeras e passageiras, nós não teremos mais nada. E a nossa vida, sim, vai ser um sopro. Mas todos nós temos a oportunidade de termos a vida eterna. Todos nós, todos nós. E a nossa decisão por ela deve ser hoje, deve ser agora, com uma firme decisão de viver uma vida de acordo com o que Deus pede. E independente do que aconteça, seja sofrimento, seja perdas, não importa, Senhor, eu vou seguir o teu querer. E a minha vida, ela vai ser um louvor diário ao teu nome, porque eu fui feito para honrar o teu nome. Que nós possamos colocar mais uma vez a nossa vida nas mãos do nosso Deus. E não somente isso, que nós possamos ter a convicção e buscar incessantemente viver uma vida ao lado dele todos os dias enquanto estivermos aqui nesta terra. E que possamos sonhar todas as noites, todos os dias, com o céu, com esse momento onde nós viveremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Vamos louvar o nome do nosso Deus. Não podemos sair e ir para casa após essa mensagem sem pedir a restauração e a renovação de Jesus em nossa vida. Então, através desse louvor, renove a sua vida com Deus. Vamos cantar 403, Renova-me. Já não quero ser igual.
de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oremos ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, o nosso pedido agora, Senhor, é que de fato Tu possas renovar o nosso ser. Nem para isso nós somos capazes, mas o querer, ter fé em Jesus e a vontade de estar perto de Ti é o que vai nos fazer novos, é o que vai nos deixar ligados à videira, para que daí sim nós possamos dar bons frutos e sermos verdadeiras testemunhas Tuas aqui nesta terra. Ó Senhor, o nosso pedido é que o Teu Santo Espírito inunde o nosso ser nesse momento e nos faça levar essa mensagem bendita dessa esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.